Fui tentar espremer uma espinha. Agora tá parecendo uma rena, né? Mas tá ótimo. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Júlia Pinto. Eu sou jornalista e colaboradora aqui no canal FluNews. Hoje é mais um dia que eu venho trazer pra vocês as últimas novidades do Fluminense. Vamos lá? Com prejuízo de 1,5 milhão de reais, o Fluminense vai ter um desafio depois que essa pandemia passar. Conforme a pandemia, o clube ainda não conseguiu fazer a reunião dos orçamentos para esse ano, porque logo que ia acontecer a reunião, aconteceu o isolamento, aconteceu a pandemia e aí o clube ainda não votou o orçamento para esse ano. Mas a gente já pode dizer que de 13 jogos dessa temporada, o Fluminense teve mais de 1 milhão de prejuízo. E o que acontece? 5 dessas partidas que a gente foi visitante, mas ajudou a arcar com os gastos, incluindo aquela partida contra o Vasco, que eu falei pra vocês num jogo que o Fluminense, o mando era do Vasco, mas o Fluminense insistiu para o jogo ser no Maracanã e acabou que isso foi um tremendo prejuízo. Se vocês procurarem aí no canal, tem um vídeo meu comentando um pouquinho mais sobre essa partida. Mas as outras foram contra o Cabo Friense, Bangu e Flamengo e Motoclube. Na partida contra o Flamengo foi o que o Fluminense mais arrecadou. Foram 53.571 pessoas que pagaram ingresso no Maracanã. E em segundo lugar foi a partida contra o União La Calera pela Sul-Americana, que foram 16.528 pagantes. Caso as partidas retornem sem público, como está sendo proposto por algumas lideranças de futebol carioca, essa questão de estádio vazio pode gerar ainda mais prejuízo. Como eu falei anteriormente, contra o Vasco, nessa última partida antes da suspensão, a gente chegou numa despesa de 235 mil reais. E o nosso Pacheco revelou o maior sonho dele agora no Fluminense. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pagamento dele nessa pandemia. Em entrevista ao portal de notícias Netflu, o Pacheco revelou que um dos maiores sonhos dele é conseguir muitos títulos pelo Fluminense. O Fernando Pacheco foi um jogador que ele mal tinha chegado no Fluminense, mal começou a brilhar, e aí a gente entrou nessa época de pandemia, estourou toda essa questão, e aí a gente acabou não conseguindo ter um gostinho maior dele, né? Mas ele era do Sporting Cristal, né? E o Fluminense agora estava negociando as parcelas, porque com a pandemia a gente estava com dificuldade para cumprir isso. E agora eles se reuniram, a equipe do Fluminense, né, se reuniu com o Sporting para poder aumentar o número de parcelas do jogador. Nenê, Ganso e Fred juntos, o Muricy acha possível. A torcida tricolor agora tá vivendo alta expectativa da volta do Fred, né? Vou abrir um parêntese aqui e dizer que o Globo Esporte ele fez uma votação de qual era o gol mais bonito do campeonato e entre eles estava o gol de voleio do Fred contra o Flamengo. E aí o Fred disse que se esse gol dele ganhasse, ele voltaria pro Fluminense. O que aconteceu? Ganhamos. E até uma página, vou postar aqui o print, do Fluminense comentou que postou os comentários do Fred falando que, nem precisei fazer campanha, não marca o Mário aqui não, pra ele não achar que é forçação. E aí o Muricy também, em entrevista ao Netflu, o portal de notícias do Fluminense, também considerou positiva a volta do Fred ao Fluminense e, além disso, disse que sim, ele seria possível a atuação de Fred, Nenê e Ganso juntos. Eu acredito que Fred e Ganso juntos não daria muito certo não, mas o que vocês acham sobre isso? Me conta aí. O Muricy falou, se você tem jogadores de lado e volantes com velocidade, não tem problema nenhum atuar com os três. Vai mesclar jogadores de velocidade com atletas mais cadenciados. Depende muito do treinador. Então, assim, vai ter que rolar um jogo bom aí do Odair com esses jogadores. E aí, um revezamento bom. Então, eu não sei se o Odair vai conseguir fazer isso. Me conta aí nos comentários a opinião de vocês sobre isso. E o Fluminense promoveu uma campanha de doação para funcionários durante essa época de pandemia do coronavírus. Essa última semana, o Fluminense realizou uma campanha de doação de 443
cestas básicas para funcionários que recebem até 4 salários mínimos. Cerca de 324 cestas básicas já tinham sido doadas na última quinta-feira e o restante foi entregue, né, na última sexta-feira do dia 17. O Fluminense está bastante engajado com essas campanhas de doação para funcionários, para áreas mais carentes do Rio de Janeiro. Tá levantando várias campanhas bem legais. Lá no Flu News eu fiz uma matéria esses dias sobre todas as campanhas que o Fluminense estava ajudando a divulgar também, de outras pessoas, de outras empresas que estavam realizando essas campanhas. Vocês podem conferir lá no site. 15 anos atrás, o Fluminense comemorava a conquista do Carioca. E exatamente há 15 anos atrás, a gente celebrou essa semana, né? O Fluminense conquistava o Carioca com um gol aos 47 minutos no segundo tempo contra o Volta Redonda. Foi um jogo que teve o placar de 3-1. Antônio Carlos, foi um golaço do Antônio Carlos. E apesar da péssima campanha na Taça Guanabara, o Tricolor reagiu na Taça Rio. No final estadual, o primeiro jogo foi de 4-3 pro Voltaço e o Tricolor fez 3-1 na volta. Eu fiz uma matéria falando um pouquinho sobre essa data tão especial pra gente, de 15 anos atrás. E na matéria eu coloquei um pouquinho sobre os jogadores que eram o time, que faziam parte do time daquela época e onde eles estão hoje. Aí eu trouxe na matéria o Kleber, o goleiro que vestiu a camisa tricolor de 2002 a 2005, ele encerrou a carreira em 2007. Gabriel, lateral direito, né, também pendurou as chuteiras e não joga desde 2017. Teve 2 pequenas passagens pelo Fluminense. Primeiro em 2005 e a segunda entre 2007 e 2008. Fabiano Heller, ele tá aposentado desde 2016. Antônio Carlos, um dos zagueiros com mais gols marcados do Brasileirão. Ele foi formado na base tricolor. Hoje ele tá atualmente no Brasiliense. O Juan, depois de 3 anos na Inglaterra, o lateral retornou ao Brasil para ser campeão da Carioca, vice da Copa do Brasil e chegar nas quartas de finais da Sul-Americana em 2005 com o Flu. No ano seguinte ele acabou indo pro Flamengo e se aposentou ano passado. O Marcão, ex-volante, ele se aposentou em 2011 pelo Bangu. O Arouca, eu lembro do Arouca, o volante revelado pelo Fluminense, atuou na equipe até 2008, quando saiu pro São Paulo. Atualmente ele tá no Figueirense, o Arouca. Juninho, o meia, estava emprestado ao Fluminense pelo Atlético Mineiro entre 2005 e 2006 e atualmente ele joga pelo Piauiense. Diego Souza, lembra um pouquinho do Diego Souza também veio da base de Xerém. O atacante ficou no Fluminense até 2005, quando foi vendido ao Benfica e posteriormente emprestado ao Flamengo. Ele voltou em 2016 e agora ele tá no Grêmio. O Tuta, lembro do Tuta, aposentado desde 2016, centroavante, vestiu a camisa do Fluminense em 2005, 2007. Leandro, o atacante chamado de Guerreiro, marcou um dos gols do Flu no primeiro jogo, nesse primeiro jogo de 15 anos atrás, e teve importante passagem pelo Tricolor em 2005. Atualmente aposentado. Rodrigo Tiwi saiu do banco naquela partida da decisão. Ele é formado pelo Fluminense, acabou emprestado em 2006 e 2007. Atualmente ele está no Uberaba. Alex, ele também entrou ao longo da partida, foi revelado pelo Fluminense, onde ficou até 2005, para se transferir para o Nacional da Madeira, de Portugal. Ele ainda passou pelo Cabo Friense e atualmente está aposentado. No comando estava o Abel, né? Formado pelo Fluminense enquanto jogador, ele estava na primeira passagem pelo clube como treinador. Depois retornou em 2011, 2013 e depois 2017 e 2018. Atualmente ele está, né, desempregado depois de ter sido demitido pelo Vasco. Comenta aqui embaixo quais são os jogadores que vocês mais sentem falta daquela época. Daquela época eu só me lembro desses que eu falei mesmo. O Arouca, Diego Souza e o Tuta. E do Abel, obviamente, como técnico. O resto eu não me lembro, não. Era bem pequena também, né? O Fluminense cogita não entrar em campo se a volta do Carioca for apressada. Pela lei vigente, os jogadores podem se recusar a entrar em campo sem que haja o sinal verde do sindicato que os representa.
O Fluminense está ciente de que ele não vai se mover em possível negativa do elenco. E caso o clube seja punido por um WO, ele tem certeza que vai ser amparado pela legislação para poder reverter o quadro. Os tricolores não abrem mão de estarem totalmente respaldados pelas autoridades competentes para o caso de um funcionário contrair a Covid-19. Caso não haja essa segurança, a cúpula entende que não há ambiente para treinos e jogos. Botafogo se junta ao Fluminense e só aceita jogar um campeonato carioca com a liberação de autoridades sanitárias. O presidente do clube alvinegro, Carlos Augusto Montenegro, avisou que a saúde está na frente do futebol e o time só vai entrar em campo com autorização das autoridades sanitárias. Após pressão da FERJ, o campeonato carioca só deve voltar depois de junho. Apesar da pressão da FERJ para a retomada o quão antes do futebol, o Ministério da Saúde não recomenda que nenhuma atividade relacionada ao futebol volte antes de junho. Futebol Futebol é um esporte com muito contato, né? Assim, na torcida, nas arquibancadas e principalmente no campo, né? Os jogadores se abraçam e colocam a mão no rosto, na cabeça o tempo todo, então eu acho que é mais do que certo essa atitude, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam aqui no canal, já seguiu o canal, ativa as notificações para vocês receberem os alertas dos vídeos mais recentes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Julia Pinto, do canal FUNews, a voz do torcedor fluminense.